Fala galera, vamos embora para mais um dia de conteúdo e hoje eu vim trazer um pouquinho da eletrostática para vocês, tá? Elementos importantes que vocês precisam saber, tá bom? E o primeiro a gente tem que falar primeiramente do nosso modelo atômico. Vê só, a gente tem um núcleo, certo? Composto por partículas positivas mais partículas neutras, beleza? Essas partículas positivas são conhecidas como os prótons, tá bom? E ao redor desse núcleo, em uma região chamada eletrosfera, certo? Nós temos os elétrons, as partículas negativas, beleza? Chamada elétron. E a única partícula que se movimenta é justamente os elétrons, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente precisa fornecer, a gente precisa de uma energia muito grande para poder adentrar um núcleo, beleza? E é muito perigoso a gente estar mexendo com esse núcleo, porque se a gente rompe esse núcleo, pode passar por uma fissão nuclear, beleza? E liberar muita energia, fechado? O outro ponto importante é que é o seguinte: essas partículas positivas e negativas, elas têm uma interação eletrostática, beleza? Partículas de mesmo sinal, olha aqui. Aqui, ó, partícula negativa com negativa ou positiva com positiva vai sofrer uma repulsão eletrostática, beleza? A força de interação entre essas partículas será uma força que vai empurrar, no caso que vai afastar elas mais ainda, fechado? Já partículas de sinais opostos, certo? Nós temos um poder de atração eletrostática. No caso, a força de interação se dá entre essas cargas, fazendo com que elas se aproximem cada vez mais, beleza? Aí, vê só, a gente consegue quantizar essa carga. Como assim? Calcular a quantidade de carga de cada partícula. E o que é que a gente precisa? A gente precisa justamente do número de elétrons em excesso ou número de elétrons em falta, certo? Se a gente tem mais elétrons, quer dizer que a nossa partícula está cada vez mais negativa. Então, o sinal dela vai ser negativa. Se a gente tem falta de elétrons, quer dizer que nós temos mais prótons, mais partículas positivas do que partículas negativas. E, consequentemente, a gente tem uma carga positiva. Beleza? Então, a gente vai pegar o número de carga em excesso ou em falta, beleza? E vai multiplicar pela carga elementar do elétron. Essa carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Essa é a carga elementar do elétron. Então, vamos supor o seguinte: se a gente tiver uma partícula positiva a mais, então a gente vai ter uma carga de um próton, certo? A gente vê que a carga do próton, por ser uma carga de um próton a mais, vai ser positiva, beleza? E vai valer exatamente 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas esse N está sendo um N positivo, porque nós temos mais partículas positivas do que partículas negativas. Já do elétron é o contrário. Vai ser uma partícula negativa, vai ser uma carga negativa e vai valer a carga elementar, beleza? E como é que a gente consegue quantizar essa carga a partir dos processos de eletrização? Primeiramente, nós temos que entender que nós temos 3 processos de eletrização. E quais são eles? Vê só, vem para cá. Os processos de eletrização importante de você saber é o processo de eletrização por atrito, certo? Que acontece quando você fricciona dois materiais, certo? Então, ó, se eu pegar um barbante, se eu pegar um guardanapo, por exemplo, você pode fazer esse experimento na sua casa. Pega lã ou guardanapo e uma barra de metal ou um canudo, por exemplo. Se você esfregar esses dois materiais, você vai ver que os elétrons em excesso vai para um corpo e o outro corpo fica com falta de elétrons. Então, obrigatoriamente no processo de eletrização por atrito, você vai ter obrigatoriamente um corpo carregado positivamente e o outro corpo carregado negativamente. Um corpo retirou elétrons do outro, beleza?
Já no processo de eletrização por contato, a gente tem o seguinte, a gente tem um toque apenas dos objetos. Basta um deles estar carregado, não necessariamente os dois, tá? Então, se apenas um deles estiver carregado, o que é que acontece no processo de eletrização após o contato desses corpos? Obrigatoriamente, depois que eles são afastados, eles possuem a mesma carga. Então, a carga final do corpo A obrigatoriamente é igual à carga final do corpo B. Beleza? Então, aqui no processo de eletrização por contato, a gente vai utilizar o princípio da conservação das cargas, que diz o seguinte, que a quantidade de carga de antes do toque, certo? Obrigatoriamente tem que ser igual à quantidade de carga de depois do contato das cargas, certo? Então, vamos supor o seguinte, que no total nós tenhamos duas cargas positivas, certo? Ao final do processo, essas duas cargas positivas, elas têm que se dividir, certo? Em cada um dos corpos. Então, obrigatoriamente, cada corpo vai possuir um coulomb de carga positivamente, beleza? Já o processo de eletrização por indução, a gente tem o seguinte, não acontece o toque dos corpos, das cargas, certo? Dos corpos carregados. Então, o que é que acontece? A gente tem uma carga aqui, ó, que ela está sendo negativa, beleza? E ela está se aproximando dessa carga B que está neutra. O que é que vai acontecer com essa carga B? As partículas positivas dessa carga B vão para um polo, o polo mais próximo da carga A que está negativa, beleza? Já as cargas negativas vão para o polo oposto, porque como a carga A está negativa, ela vai tender a repelir as cargas de sinal negativo que tem na carga B, certo? Consequentemente, quando a gente afastar a carga A vai deixar a carga B negativa, beleza? Aí essas forças de interação eletrostática são conhecidas pela lei de Coulomb, certo? E a lei de Coulomb fala justamente da força de interação eletrostática. Essa aqui, essa força de atração ou repulsão que nós vimos, certo? E ela depende da constante eletrostática, que geralmente é esse valor aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, beleza? E ela é diretamente, a gente pode dizer o seguinte, que a força eletrostática, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, certo? Então, quanto maior for o produto dessas cargas, maior é a força de interação eletrostática entre elas. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, vê só, se a gente diminuir a distância entre essas cargas, obrigatoriamente a gente vai aumentar também essa força eletrostática, ou vice-versa. Se a gente diminuir essa distância, se a gente aumentar essa distância, deixa eu apagar aqui, se a gente aumentar essa distância eletrostática, então, ó, vou aumentar a distância entre as cargas. Se eu aumentar, obrigatoriamente essa força eletrostática diminui com o quadrado dessa distância. Só que vê só, essa força de interação eletrostática é gerada por conta de uma influência, de uma região de influência. E essa região de influência é chamada campo elétrico, beleza? O campo elétrico de uma partícula positiva, olha, é dada para fora da partícula. Já o campo elétrico de uma carga negativa é dado para dentro da partícula, certo? E o que isso quer dizer? Vê só, se a força de interação eletrostática de uma carga positiva, certo? Se o campo é dado para fora, o campo elétrico, que é considerado o Ezinho aqui, ó, o campo elétrico, certo? Vai ter o mesmo sentido da força elétrica. Então, obrigatoriamente, a força elétrica aqui é para fora, beleza? Já o campo elétrico de uma carga negativa é para dentro, certo? Consequentemente, a força eletrostática se dá para o sentido contrário, se dá para fora, beleza? Então, em uma partícula negativa, campo e força eletrostática têm sentidos opostos. Já de uma partícula positiva, campo e força eletrostática possuem mesma direção e mesmo sentido, beleza?
Até aí, ok? Espero que essa parte de eletrostática tenha ficado clara para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima, beleza? Valeu!